Olá pessoal, Felipe Fabri, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria, e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o mercado de milho no Brasil, o andamento da colheita da segunda safra, como estão os preços do cereal aqui no mercado brasileiro e para o nosso amigo pecuarista a situação da relação de troca com esse importante insumo, pensando principalmente no confinamento. Bom, primeiramente, colheita da segunda safra avançou bem no Brasil ao longo dessa última semana do mês de julho, entre o dia 22 e o dia 16. Hoje nós estamos trabalhando com uma média no Brasil de cerca de 48% das áreas já colhidas, um avanço aí frente aos 39,3 a uma semana, então quase 10 pontos percentuais de avanço com relação à área colhida nesse período de uma semana, mas em 12 meses nós ainda temos um ritmo mais compassado de colheita. Quando a gente compara a safra passada nesse mesmo período, estávamos falando de quase 60% das áreas já colhidas aqui no mercado brasileiro. Destaque é Mato Grosso, que segue com o melhor ritmo com relação aos demais estados, mas de modo geral a gente ainda vê um cenário compassado em função principalmente do atraso da semeadura em algumas regiões aqui do mercado brasileiro. Havia-se inclusive a preocupação de potenciais quebras de produção em algumas áreas no Paraná e em Mato Grosso do Sul, em função dessa semeadura fora da janela ideal, em função da colheita da soja atrasada aqui no mercado brasileiro, fato que não se confirmou em função do clima, que acabou colaborando com o desenvolvimento das lavouras aqui no mercado brasileiro. Então, até o momento, a perspectiva se mantém com relação à colheita da segunda safra, com cerca de 96 milhões de toneladas estimadas aí para essa segunda safra nessa temporada, e na safra total brasileira estão mantidas ainda as 125 milhões de toneladas esperadas para a safra 22-23. Falando um pouquinho com relação aos preços do cereal, apesar do avanço da colheita e da maior disponibilidade interna, a gente vê um quadro hoje de estabilidade com relação às cotações, no comparativo mensal. Não vemos uma pressão baixista trabalhando. Referência hoje na Praça de Campinas, dia 25/7, trabalhando na casa de R$ 57,00 por saca. E esse cenário, esse viés mais sustentado com relação à cotação frente aos últimos meses, né, que nós vimos uma forte pressão baixista, se dá muito em função de um reflexo no mercado internacional. Hoje, nos Estados Unidos, estamos com a semeadura da safra 23-24 completa, com a safra em desenvolvimento no país, e o risco climático tem se intensificado por lá, preocupando o mercado internacional. Isso fez com que as cotações acabassem por trabalhar mais firmes no mercado externo e refletissem aqui no mercado brasileiro, e também, mais recentemente, nessas últimas 2 semanas do mês de julho, nessa segunda quinzena de julho, nós vimos aí a suspensão do corredor de exportação por parte da Rússia e ataques a portos ucranianos importantes com relação ao escoamento de cereais no mercado internacional. Então tudo isso, esses dois fatores acabaram dando sustentação às cotações não só do milho como de outros cereais também no mercado externo, refletindo aqui no mercado brasileiro, que mesmo com a maior disponibilidade interna, vê os preços aí trabalhando com um viés de estabilidade no comparativo mensal e no comparativo semanal também. Tá? Com relação ao mercado do boi e a situação frente ao insumo, o mercado do boi deu sinais de alta ao longo do começo desse mês, ao longo desse mês de julho, né? Abrimos o mês com um viés mais altista para as cotações do mercado do boi, mas hoje, caminhando aí para a última semana, já trabalhamos com um cenário mais de estabilidade, até mesmo um viés de queda às cotações, muito em função, segundo relatam para nós aí os agentes de mercado, de um escoamento no mercado doméstico mais compassado e também um escoamento para exportação, apesar de bons volumes estarem sendo exportados, com preços menores. Então isso tudo tem pressionado as indústrias, tá? Em um momento de maior oferta, como foi o primeiro semestre de 2023 e segue sendo e deverá seguir sendo esse ano de 2023, acabaram se vendo aí sem apetite para pagar mais pela arroba do boi.
Hoje em São Paulo nós temos como referência um animal destinado ao mercado interno negociado a R$ 240 por arroba. Tá? Há um ano essa referência trabalhava próximo dos 305, 310 reais, então era um cenário onde a arroba estava mais firme em função de oferta e de outros fatores que à época nós comentamos, e há um mês essa referência ela estava 2,1% maior, então nós estamos falando de uma queda de 2% no comparativo mensal para o mercado do boi. O que isso reflete para nós com relação ao milho, tá? Pensando no produtor que vai comprar aí o insumo nos próximos dias. Houve uma retração no comparativo mensal no poder de compra do produtor. Hoje o produtor compra 4,27 sacas de milho por arroba de boi gordo vendida aqui na Praça de São Paulo. Essa referência há um mês girava na casa de 4,33 sacas por arroba, mas apesar dessa retração, o cenário é muito mais favorável ao produtor, ao pecuarista hoje, do que há 6 meses, por exemplo. Em janeiro de 23, nós chegamos praticamente a um dos menores patamares dos últimos 3 anos, com 3 sacas de milho sendo compradas aí para cada arroba de boi gordo negociada, e com relação aos últimos 12 meses, esse quadro ele melhorou 16,5% ao pecuarista. Então, em julho do ano passado, cada arroba de boi gordo comprava aí 3,6 sacas de milho. Hoje, nós estamos falando de 4,27 sacas de milho. Então, quase meia saca de milho a mais aí por arroba de boi gordo negociado. Ou seja, apesar dessa piora com relação ao poder de compra em julho, frente ao mês de junho, nós estamos com um patamar interessantíssimo ao produtor, ao amigo pecuarista. Até onde esse cenário vai se prolongar, a gente tem que ficar de olho agora com relação principalmente ao andamento da colheita da segunda safra aqui no mercado brasileiro e principalmente agora ao mercado norte-americano na safra 23-24 e os impactos que isso vai ter no balanço de oferta e demanda global. Para essas e outras informações, vocês podem estar nos acompanhando nas nossas mídias sociais, e entre os dias 27 e 29 de setembro nós estaremos no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping em mais um encontro de intensificação de pastagens da Scott Consultoria. Para saber mais informações a respeito do evento, você pode acessar o QR Code que vai aparecer aqui na tela ou clicar no link que está na descrição deste vídeo. Aguardamos todos vocês lá, pessoal. Um forte abraço e até a próxima!